Prometeu a cada coração.
recebeste já a unção real do Espírito Consolador. Deus quer te usar para outros salvar, se recebes o Consolador. Hoje queres entregar a Jesus Cristo, alcançado e triste pecador, para aquele que no nunca foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divino. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divino. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina onde podes esta paz do céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divino. Hoje queres renunciar ao bem terreno, crendo em Cristo grande Salvador. Queres vir a nós o meio Nazareno, ver um dia lá no céu de esplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divino. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha em todo lugar. Certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver da glória se alegrar.
Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não nos vês com que valor combater contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a guerrear. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflamar e peleja contra o tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se menina, mas são poucos os soldados para batalhar. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Desprezando toda dor, estrela vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padecido amor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a alegria amada, no céu estarei. Na mansão dourada e nos
nos servir, Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos despencar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, vem-me salvar. Quando estou a contemplar a montanha onde a luta governar, só Jesus na frente, que estende a sua mão sobre nós. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, vem-me salvar. Sei que as ondas estou sem luz, mas a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, vem-me salvar. Isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então, irmãos, dar início a esse culto de missões. Nesse sábado, onde o Senhor tem nos dado a oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos diante da sua presença. Vamos orar. Maravilhoso, bendito Deus, Pai querido e amado, entramos em tua presença em mais uma noite, nesse dia, nesse sábado, diante da tua presença. Nós te clamamos, nós te pedimos que outra vez venha ouvir a nossa oração e venha receber também o nosso culto e venha, Senhor, se fazer presente no meio dos louvores, na palavra,
na adoração. Que o teu nome seja santificado cada dia mais o teu nome venha a ser honrado e glorificado, pois só tu és Senhor, digno, muito digno de ser adorado. Obrigado, Senhor, por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Essa noite nós temos então aqui mais um culto da Igreja Pentecostal da Promessa, na cidade de Mucambo, ainda na modalidade à distância, através do YouTube. E esse culto tem à frente o obreiro Orlando, do qual vai estar trazendo a ministração da Palavra de Deus. E também nesse trabalho nós pretendemos também trazer algumas informações, um relato de como nós devemos fazer missões nesse período de isolamento social, como andam algumas notícias relacionadas também nesse assunto. Nós vamos aos primeiros louvores da Protestante, com a mãe que vai louvar aqui. Você fechou lá? Salve, Senhor, com a paz do Senhor. O louvar ao Senhor por esses dons. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certo que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, ou se trava nos lances imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante, não os vê com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, ou se trava nos lances imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para veres pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra um vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, ou se trava nos lances imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrar
soldados para a batalha. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, ou se travar nos laços imprevistos. Na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus, louvor ao Senhor com hino. 210. Glória a Deus. Queremos ver o Senhor falar conosco, né? Aleluias. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Oh, glória a Deus. Eu agradeço ao Senhor Jesus por esta oportunidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou cantar mais um hino também da harpa cristã. Número 302. Eu acredito que para esse período é interessante que a gente ouça louvores como esse, para que naqueles momentos em que o aspecto ou o lado material quer sobrepor ao lado espiritual, e muitas das vezes até a falta de fé, o desânimo, a desesperança, e às vezes vem até o ato de murmurar. Esse louvor ele trata disso, né? 302, não murmures, cante. Que a gente venha a desenvolver essa fé a ponto de evitarmos isso, né, irmãos? De murmurar. No mundo murmura-se tanto entre os que cristãos dizem ser.
Em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em Mara Israel murmurou. Oh, não veem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual Pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. E mesmo se as ondas mugirem no revolto e bravio mar, os céus poderás ver se abrirem, se o hino tua alma cantar. Não temas ciladas nem morte, pra cima tu deves olhar. O leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal. E por fim então libertado, a terra chega celestial. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Oh, aleluia, louvado seja o nome desse Deus. Esse Deus que nos dá a capacidade de louvar em meio à luta, em meio à adversidade. Ele trabalha em meio ao caos. Aleluia. Não é um Deus que se manifesta apenas na calmaria, mas é um Deus que, ainda que o barco esteja sendo assolado pelas ondas, pela dificuldade e pela luta, ainda que ele esteja dormindo no barco, mas assim que você clamar, logo que você buscar, como ele diz, clama a mim, como ele diz que nós devemos buscar ele, como ele diz que ele é o caminho, e que nós devemos pedir ao Pai no nome dele, no nome do Filho Jesus. Então, assim que nós fizermos aquilo que ele deixou orientado para nós, ainda que ele esteja dormindo no barco, isso é apenas uma alegoria, porque como Deus ele não dorme, mas alegoricamente para o âmbito material e humano, ainda que na nossa mente ele esteja dormindo, mas ele vai despertar
Na verdade, a nossa fé vai despertar quando nós clamarmos. E enquanto eu louvava esse canto, me veio uma passagem para até substituir a que eu tinha planejado para essa noite, porque esse louvor fala de louvar em meio à adversidade. E me veio essa passagem de Atos capítulo 16, e o verso também é o 16, Paulo e Silas na prisão. Um exemplo de dois homens, dois servos de Deus, que louvaram em meio a um caos, em meio à adversidade, em um isolamento social. Eles estavam isolados da sociedade, eles estavam isolados do convívio social, acusados injustamente de apregoarem um Deus que não fazia nada, não tinha poder e apenas trazia desordem e desorganização social. Nós vamos então aqui para o Atos 16 e 16. Paulo e Silas na prisão. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Esse livro escrito pelo médico Lucas trouxe alguns relatos de como foi a vida dos apóstolos. Alguns chamam inclusive esse livro de Atos do Espírito Santo, porque retrata muito a coordenação do Espírito Santo na ação, na fundação da igreja dos primeiros dias pós a morte e ressurreição de Jesus. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ainda ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O cárcere recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus
foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aleluia. Faltava só um pouquinho mais para ler quase todo o capítulo, mas até aqui já nos é suficiente, amados. Eu quero dar aqui a oportunidade ao irmão Daniel para fazer uma oração, em seguida também louvar o nome do Senhor. Aleluia. Quiser trazer uma saudação também. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve o nome do Pai do Senhor Jesus. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e eterno Pai, somos gratos ao Senhor por essa liberdade que o Senhor nos deu nessa noite, e estamos aqui, Senhor querido, dando continuidade à tua obra. Deus, abençoa teus filhos que estão do outro lado a nos ouvir, e os teus filhos que estão aqui, Senhor, aleluia, fazendo a tua obra, da graça, da força, fala conosco, através dos louvores que ainda vai ser te adorado, e através da tua santa palavra que vai ser ministrada. Deus, coloca a tua palavra no abrir e a boca dos teus filhos, e usa-os que ainda de te louvar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero nesta noite louvar a Deus comigo. Aleluia. Glória a Deus. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor, aleluia, nos concedeu de estar aqui nessa noite. Deus abençoe a todos nossos queridos amados irmãos que estão do outro lado nos ouvindo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero louvar nesta noite. Glória a Deus. Deus cuida. Divino companheiro, oferecido. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, dissipais todas as trevas, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, em meu coração para pousar, faz em mim morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não, oh, não me deixe só no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já é tão tarde, tem meu coração para pousar, faz em mim morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Enquanto estiver ao meu lado, eu sempre terei força para caminhar. Seguro em minhas mãos, divino Mestre, não me deixe vacilar. Fica, Senhor, já se faz tarde, em meu coração para pousar, faz em mim morar eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém, Jesus. Oh, glória! Obrigado, Deus.
santo é o Senhor para sempre, louvado e engrandecido. Nosso Deus é digno de ser adorado no templo das nossas vidas, não apenas no templo físico, mas no templo das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, que maravilha essa revelação do alto que o Senhor nos traz através da sua palavra. Os seus servos, Paulo e Silas, a história de dois pregadores, mensageiros e apóstolos de Cristo, anunciando a palavra do reino da salvação, do reino de Deus, o evangelho de Cristo. Estavam a anunciar as boas novas de salvação. O interessante da lição que a gente pode tirar aqui é que aquela mulher usada pelo inimigo, ela não estava mentindo quando ela trouxe uma certa revelação, vamos colocar assim entre aspas. Elas chegavam até os homens de Deus, ela chegava e ela declarava: eis aí, olha, dois homens de Deus. Ela não estava mentindo. E ela repetia isso por alguns dias, até que Paulo se enfastiou e expulsou o espírito que estava na vida dela. Veja, quando a Bíblia diz que o diabo ele tem poder de fazer até cair fogo do céu, isso mostra que nós devemos ter cuidado com a manifestação de algum poder sobrenatural. Não necessariamente toda manifestação sobrenatural provenha de Deus. Ali estava o inimigo usando um de seus elementos e estava passando um recado da qual não era mentira. De fato eram dois homens de Deus, porém o instrumento não era de Deus, a qual vinha aquele recado, vamos dizer assim. E ali os homens de Deus fazem o trabalho, liberta aquela mulher que era chamada de escrava. Escrava, ela dava dinheiro, ela ganhava dinheiro com aquela habilidade proporcionada pelo inimigo. Ela proporcionava riqueza para o seu dono. E aí, quando ela foi liberta, houve uma revolta na cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Os homens foram presos, porque eles estavam no meio de um povo estrangeiro, eles não estavam em Israel, e aquele povo não tinha costume de adorar um Deus só. Não era um monoteísta, mas politeísta, acreditavam em vários deuses, a cultura deles era diferente e tal, e aí eles usaram esse pretexto para lançar acusação contra os homens de Deus, e colou. Eles foram presos, de fato, foram colocados guardas especificamente para eles, além de estarem presos através de paredes e portões e grades e celas, mas ainda foram colocados homens especificamente para os prenderem. E aí, amados, aquele louvor que eu trouxe, que é o 302, em vez de murmurar, canta. Nós vemos aqui que aqueles homens, no momento de reclusão e de isolamento, eles oravam e cantavam. Veja que o tempo de pregar não era mais aquele momento. Apesar de que dentro da prisão eles poderiam fazer isso. Pode ser que em algum outro momento eles já até tenham feito isso. Mas nessa passagem especificamente, diz que eles oravam e cantavam. Veja que quando o inimigo espera da tua vida de você se desesperar, aí é o momento de você manifestar a sua fé, orar e cantar. Aleluia! A oração e o louvor fez que o céu se manifestasse, e ficou ali um testemunho, porque todos os presos foram soltos, mas os presos temiam a Paulo e a Silas e obedeceram a ele quando ficaram no ambiente, não fugiam. E quando aquele homem quis se matar, ele disse: não faça não, nós estamos aqui.
essa noite, eu queria falar acerca também, trazendo já para a atualidade, como é que alguns missionários estão atuando nesse período de isolamento social. Nós não estamos isolados socialmente, mas não presos, como Paulo e Silas. Nós estamos isolados com orientações de mantermos dentro de casa, dentro dos nossos lares, o máximo que for possível, e evitar sair, não que seja proibido, como era o caso aqui dos profetas ou dos apóstolos, né? Mas aqui eu vou trazer essa notícia que está na página missõesmundiais.com.br. Esse movimento, Missões Mundiais, é um movimento das igrejas, é um movimento batista brasileiro, né? Das igrejas batistas brasileiras. Já vem há muito tempo que eles têm esse trabalho no mundo, no âmbito missionário. E eu vou trazer para a gente refletir um pouco. E em seguida, amados, a gente já passa para a palavra, né? Já com o irmão. Bem, o título da notícia é assim: Bíblias em meio à pandemia. Em Cabo Verde, apenas 2% da população é evangélica. As tradições culturais e religiosas são muito fortes, mas as pessoas já estão começando a perceber que não são elas que preenchem as suas vidas. Assim, mais do que nunca, é importante o trabalho de discipulado e evangelização de todos os povos de diferentes nacionalidades que vivem nesse país africano. O primeiro-ministro do país anunciou que o mundo está em guerra contra o vírus. E a missionária Kellen Rangel ressalta que é tempo de anunciar a paz de Cristo. Por isso, ela e seu esposo, o missionário Elton Rangel Jr., têm ligado para as pessoas, oferecendo uma palavra de conforto e seu tempo para lhes ouvir. Eles também têm publicado nas redes sociais mensagens que falam a respeito da segurança em Jesus, que está vivo. E graças ao quebrantar do Senhor, os que antes estavam fechados e desligados da mensagem de Cristo, agora ligam para os missionários, pedindo para que eles levem Bíblias. Tomando os devidos cuidados, eles têm entregado algumas Bíblias, deixando-as nas portas das casas. Olha que interessante, amados, como Deus ele trabalha em qualquer circunstância para o avançar do seu evangelho. Não é porque Paulo e Silas está preso que não haja testemunho a ser pregado através daqueles homens de Deus. Não é porque Jesus está sendo morto que o evangelho acabou, que a história do cristianismo terminou. Não, são limites da fé, os quais aqueles que seguem a Cristo são desafiados a manterem a fidelidade e a entenderem que a circunstância não diz respeito ao nosso comportamento no âmbito tanto material quanto espiritual. Se a fé é desafiada, que a gente venha fortalecê-la cada vez mais no Senhor. Mesmo em meio ao estado de emergência, no último domingo, isso do mês de abril, viu, irmãos? Não é desse mês. Os missionários receberam autorização para irem ao bairro de Ponta d'Água, na qual estão iniciando a igreja. Lá eles distribuíram sabonete líquido caseiro e legumes para 90 famílias, além de entregarem Bíblias e passarem informações às pessoas sobre o coronavírus e a pandemia. Essa notícia ela é um pouco mais extensa, mas eu acredito que até aqui já foi suficiente. Eu acredito que o Senhor, Ele tem nos dado orientação de como nós devemos proceder nesses períodos de isolamento social. Nós estamos aqui, né, apesar de nós não estarmos conversando diretamente com as pessoas que estão nos assistindo, ou seja, não estamos colocando em risco a vida de ninguém, mas o Evangelho está sendo anunciado. O Cristo vivo das nações, o Deus que é criador de todas as coisas, aquele que era desde o princípio,
que ainda hoje não perdeu a validade, e que há de vir, ainda se manifesta, ainda que a igreja não se reúna nos templos, mas o Evangelho ainda toma as nações, o Evangelho ainda ganha as casas, através de métodos de distanciamento, através de mídias sociais como essa. O Cristo de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ainda chega nas casas, ainda é pronunciado, ainda é anunciado, ele ainda cura, ele ainda entra no teu coração, ele ainda salva, ele ainda é o Filho de Deus, não perdeu o jeito de salvar. A Bíblia diz lá em Isaías 59 que os ouvidos dele não estão agravados, a pandemia não afetou os ouvidos de Deus, o braço dele não está encolhido, ele não está sob efeito de nenhuma pandemia, de nenhuma doença, de nenhuma enfermidade. O mundo pode estar sobre a moléstia que for, mas o Cordeiro de Deus ainda é o Filho do Altíssimo e ainda salva, ainda cura. E no distanciamento social as missões são feitas, as pessoas que seguem esse canal podem passar uma hora ou outra em qualquer lugar do mundo que se entenda o português e ouvir sobre o Cristo, e ouvir sobre o Cordeiro, e ouvir sobre a salvação, e ouvir que Ele está vivo para além das dificuldades e do teu isolamento social. Creia, louvado seja o nome do Senhor, somente creia, aleluia. Ele ainda salva, Ele ainda cura, Ele ainda alcança o teu coração sujo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus poderoso, eu sou grato a Deus, amados. Acredito que essa mensagem que o Senhor tinha passado através de mim e ainda há de continuar, aleluia, através do obreiro Orlando que está, aleluia, à frente desse trabalho. Apenas por uma questão metodológica, né? Ele prefere que seja feito o trabalho assim, já que ele diz que não se sente tão à vontade, né? Nessa modalidade, e aí ele pede apenas os minutos finais para passar o seu recado, a mensagem que o Espírito Santo propôs no coração dele. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente respeita, né, mas a gente está aqui para ajudar naquilo que é possível. E eu já passo essa oportunidade para o obreiro. Acho que está dançando, né? Eu cumprimento a todos com a paz de Jesus. Eu até me desculpo com os irmãos que eu tenho uma missão de estar na frente desse culto e eu acho por bem deixar o Jeová um culto que nesse aqui, porque ele é mais bem conceituado na coisa. Eu digo, me deixa um pontinho no final aí, nós fazemos o complemento aí. Então eu quero justificar para os irmãos aqui, os irmãos sabem que eu sou um pouco tímido, né? Então eu prefiro a menor parte. A mensagem que foi falada aqui, eu estava meditando sobre aquela jovem que carregava consigo o espírito de adivinhação. Oh, Jesus! E eu estava pensando, nós vivemos um tempo que muitos têm se dado a adivinhação, né, Moreira? Com certeza. Outro dia, já faz talvez uns 3 anos, já faz bastante dias, eu me deparei com uma senhora lá em Sobral que, assim que ela olhou para mim, ela disse: olha, assim que eu te vi, o meu guia me disse que fizeram um trabalho para ti, e se tu me pagar, eu dispenso o trabalho. Eu disse: não, senhora, pode deixar o trabalho feito, não se preocupe não. Então, de vez em quando nós se deparamos com gente por aí metido à adivinhação. Outro dia um rapaz me disse que se deparou com alguém desse tipo também lá em Sobral, e aí queria ler a mão dele, e ele disse: olha, deixa eu ler também a tua. Ela disse: não, você sabe ler?
Ele disse: deixa de ser besta, que eu sei que tu não sabe de nada. Aí ela disse para ele, irmão Daniel: tá bom, então fica calado, mas não disse para ninguém. Então nós vivemos um tempo de que muitos estão metidos a adivinhar, a trazer revelações. E o apóstolo Paulo aqui se deparou com alguém que carregava consigo o espírito de adivinho. Imagine a cena, se alguém nos nossos dias de hoje nos encontra, encontra a irmã Graça. Aí diz: olha, irmã, eu vejo que tu é uma santa mulher de Deus. A irmã pode até pensar assim: olha, que revelação do céu, porque eu realmente sou de Deus, E pode até dar uma certa credibilidade a esse alguém, Mas o fato, irmãos, é que aquela mulher que dizia a verdade quando disse que Paulo e o outro companheiro eram servos de Deus, ela não mentia, mas aquilo incomodou o apóstolo Paulo. O que é de Deus não nos inquieta, não nos perturba. O que é de Deus não traz confusão na nossa cabeça, não. Mas como aquilo não vinha de Deus, aquilo trouxe perturbação. Porque o diabo, ele pode até trazer uma verdade, mas se vem do diabo, irmão Daniel, fique desconfiado, porque de trás dessa verdade que ele trouxe, pode haver algum interesse. Então é bom não aceitar as coisas que vêm do diabo, ainda que seja real. Ele pode ter uma segunda intenção por trás. Mas o nosso assunto aqui é outro, mas é só para os irmãos se conscientizar de que temos por aí que, na verdade, passam algumas revelações e que nem por isso, nem que ele te diga a verdade, você deve crer nele. Fique desconfiado, porque bom é nós dar crédito à palavra de Deus. Tem muitos aí que estão dizendo algumas verdades, mas não merece nosso crédito, porque tem as segundas questões por trás. Eu quero trazer aqui um versículo só no livro de Romanos. Se eu ficar ligado aqui no relógio da irmã, para eu não me perder, são 8 para 8. 8 para 8. Então não fique preocupado, você que nos assiste aí na sua casa, que nós não queremos cansar muito você. Também não quero que você ligue o seu celular e saia só porque não está no culto aqui que nós estamos vivendo, e de uma forma ou de outra nós estamos de olho em você, né, João? Se é que podemos dizer isso. Claro que se você desligar, eu não vou saber de nada, né, Daniel? Da mesma forma que sair antes que o culto termine é meio constrangedor, é meio feio, né? Também de ligar o celular e deixar nós falando só, não vamos ficar aqui, mesmo sem saber, mas vamos ficar meio, se nós soubéssemos, né, Daniel, nós ficávamos meio que tristes, né? Então você que está nos assistindo aí, fica até o fim, que eu prometo que nós não vamos cansar tanto vocês aqui. Uns 15 minutos nós encerramos esse negócio aqui, tá bom? Romanos 8, versículo 28, esse versículo é tão conhecido, e eu pensava que tinha ele aqui na cuca, Daniel, e precisei da ajuda do Daniel para me lembrar qual era o versículo. Só estava ligado que estava no Romanos. O versículo, capítulo 8, versículo 28, onde diz, Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o apóstolo Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que são chamados pelo seu propósito. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, que é incompreensível para nós, mas uma coisa é certa: a Escritura Sagrada sempre tem razão. E quando ela afirma que todas as coisas contribuem para o bem, pode ser que não seja bem entendido por alguns, na verdade, ou pela grande maioria, porque tem coisas que, na verdade, a gente não consegue digerir bem.
Já foi falado e eu vou continuar falando. Nós estamos vivendo um tempo bem difícil, um tempo complicado. Já faz alguns meses, acho que mais de 3 meses, né, Giovanni? Essa pandemia toda, tem mais de 3 meses. Essa volta de março. Tem mais de 90 dias. Então é um tempo complicado que nós estamos vivendo. A gente não sabe qual é a reação da igreja depois de tudo isso, nem quando tudo isso acaba. Eu estava ouvindo uma mensagem do Josué Brandão, que ele dizia que você acha mesmo, questionava ele, você acha mesmo que Deus iria dar autoridade a governadores que nem temem a Deus, alguns até que nem creem em Deus, para fechar a igreja? Aí ele dizia, Deus deve ter algum propósito nisso. Eu não sei como a igreja vai retornar, qual é a situação. Eu sei que o momento é difícil. Assim, bem no princípio da pandemia, quando a gente ouviu falar nas mortes, alguns profissionais da saúde também morreram, vários. E não sei se os irmãos aqui, os irmãos que estão nos ouvindo, viram uma cena, parece que foi no Rio de Janeiro, alguns prédios, durante a noite, né? Uma sacada dos seus apartamentos ali, as luzes acesas, eles louvaram a Deus. Parece que foi o hino 526, parece que o povo diz assim, então minha alma canta a ti, Senhor. E aquilo ali foi uma cena linda no meio da pandemia, uma situação bem complicada, e um monte de moradores no condomínio cantando esse louvor. E eu estava pensando que aquilo, embora foi assim meio que impressionante, é lindo de se ver, mas eu estava pensando aqui que Deus, Ele não se impressiona com um louvor bonito, Deus não se impressiona com uma mensagem bonita, não, aquilo ali impressiona as pessoas. Só que Deus vai além daquilo que o homem consegue perceber, e Ele vê o que está na imaginação do homem. Se alguém quer impressionar Deus pode se impressionar, eu creio, com quebrantamento, com arrependimento. O salmista Davi, quando no Salmo 51 ele cometeu aquele adultério, ele vai se justificar diante de Deus, e com o coração quebrantado ele faz aquela oração, e no versículo 10 ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Lá pelo versículo 16 e 17 ele diz que Deus não pede sacrifício, senão ele disse que ele daria. Mas ele disse que o que Deus quer, o que Deus espera do homem, é um coração quebrantado e contrito, e a um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Então Deus não despreza aqueles que se voltam para Ele. Deus não abandona aqueles que se voltam e estão aos seus pés. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Antigamente tinha uma irmã aqui, ela cantava um hino aqui, eu não sei os irmãos aqui, talvez, não sei se conheceram esse hino. O hino falava de adversidades e dizia que Deus castiga esse mundo com grandes tempestades, várias chuvas e enchentes, e só alguns se humilham e milhões de rebeldes ficam como inocentes. Ele dizia, o cruzeiro morreu, o cruzado não deu, é triste a situação, o desemprego chegou, a fome abafou, e só Cristo é a solução. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas muitos não têm se voltado para Deus, mesmo vivendo essa tempestade, essa adversidade todas. E Deus, o que Ele espera do homem é que ele se volte para Ele, para Deus. E muitos estão adormecidos, muitos estão
Como disse, tem um versículo lá nos Evangelhos, onde Jesus fala que devemos nós ter cuidado para que o nosso coração não se sobrecarregue com os cuidados dessa vida, para que quando Cristo vier, esse dia não seja de improviso, porque a Bíblia diz que o dia da volta de Cristo será como um laço sobre os que habitam sobre a face da terra. E como eu disse, embora estejamos nós vivendo um tempo trabalhoso, complicado, e tem um versículo lá em Apocalipse que diz que quem é sujo, suje-se mais ainda, quem é limpo, faça-se limpe mais ainda, quem é justo, cometa mais justiça ainda, e quem é imundo, se suje mais ainda. Então nós estamos vivendo um tempo que quem de fato quer buscar a Deus, procure fazer como disse Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu repito, eu não sei qual será a real situação da igreja, de que maneira os irmãos irão se comportar, se todos irão voltar depois que as portas se abrirem, se alguns já não esqueceram. Eu não sei qual será a situação, mas eu sei, como eu disse, que a Escritura sempre tem razão, e quando afirma que tudo contribui para o bem, ainda que tenha alguns que se desviaram da fé por conta dessa situação, ele se enfraqueceu, não buscou Deus, não se aproximou de Deus, se enfraqueceu e não voltou, não vai voltar. Ainda assim as coisas contribuem para o bem, porque na verdade quem nasceu de Deus, na verdade, quem tem compromisso com Deus, ele não larga a igreja por causa das tempestades, ele não abandona o Evangelho por causa das adversidades, ele continua crendo. Pode a coisa não estar boa hoje, mas ele serve um Deus que ele sabe que está no controle de todas as coisas, e essas coisas elas não fogem do controle de Deus. E tendo em consideração essas coisas, nós podemos, como diz o hino, porque Ele existe, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Então, tudo contribui para o bem. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, na sua casa, na sua família, mas eu sei que todas as coisas contribuem para o bem. Tem coisas que, como eu disse, é incompreensível hoje, mas depois você vai entender do porquê de tudo ter acontecido. Deus sabe de todas as coisas, e às vezes nós simplesmente questionamos, porque é de nós mesmos fazer questionamentos. Por que estamos vivendo isso? Por que essa situação? Por que tudo isso aconteceu? O que nós precisamos é de jamais questionar Deus, porque quando nós questionamos, nós estamos mostrando a nossa falta de noção das coisas. Na verdade, nós temos que, quando não sabemos de nada, nós fica quieto. O barro, Daniel, não pode falar o oleiro: por que tu me fez assim? A Bíblia diz em Isaías, né? A Bíblia diz que existe vasos para honra, existe vasos para desonra. E se o Daniel é o oleiro e ele quiser pegar uma porção de barro e fazer um jarro, onde a irmã Graça vai colocar algumas coisas desse tipo aqui, nós chamamos isso de um vaso de honra. Mas se ela quiser fazer um vaso para colocar outros troços que eu não preciso dizer, nós chamamos isso de um vaso de desonra. E o barro não pode dizer para o Daniel, que é o oleiro: olha, eu não queria ser isso, por que ele me fez dessa forma? Eu queria ser aquele de outro lado que ficou mais decente, que alguém colocou lá umas cores, que alguém vai olhar para ele, que não vai ser desprezado, que não vai ficar num local escondido.
Assim é a situação do homem com Deus. Deus, ele é o grande oleiro, o homem é o barro, e Deus, como o Criador, ele é o soberano sobre todas as coisas e permite que as coisas aconteçam, e eu e nem você não temos o direito de dizer: Senhor, por que tu fez isso? Ou por que tu permitiu isso? Nós questionamos e falamos dessa forma com Deus, porque nós se comportamos como gente que não tem noção da coisa, mas nós não temos o direito de estar questionando. O que nós precisamos é acreditar nele, esperar nele, saber que ele está cuidando da nossa causa. Pode a coisa não estar boa hoje, pode nós estar vivendo um tempo difícil hoje, mas a Escritura diz que todas as coisas contribuem para o bem. Graças a Deus. Então o nosso dever é continuar crendo nele. Oh, glória a Deus. Até porque, como disse Pedro, quando Jesus fez um discurso e parece que foi entendido como um discurso meio pesado, e as pessoas começaram a ir embora, e alguém chegou para Jesus e disse que o povo estava indo embora, e Jesus disse: vocês também querem me deixar? E o Pedro disse: nós não temos para onde ir. Só tu tens palavra de vida eterna. Essa é a nossa situação. Para onde iremos nós? O salmista disse: para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu ali está. Se eu descer ao mais profundo do abismo, tu também vai estar. Aonde eu for, a tua mão vai me alcançar. Então, eu não tenho para onde ir. Nós não temos outra alternativa. A alternativa para nós é continuar seguindo a Jesus pelo caminho, sabendo que as adversidades vão fazer parte da nossa vida enquanto vivemos aqui. Não existe vida aqui sem adversidade, não existe vida aqui sem aflições. Mas uma coisa é certa: os que confiam em Deus sentem a carga mais leve, porque dividem com Deus a carga que carregam. Quando a Bíblia diz, estou encerrando, no capítulo 11, versículo 28 de Mateus: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele diz mais: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Deus, através de Jesus, está dizendo para nós é que a carga que Ele nos dá, ela é leve quando nós viemos até Ele, quando nós contamos para Ele a nossa dor, quando nós dizemos para Ele da nossa situação, da nossa dificuldade, e nós contamos para Ele, como diz aquele antigo: conta para Jesus aonde é a tua dor. Então eu não sei o que você está sentindo, não sei o que você está passando, eu sei que você deve a cada dia, como diz a palavra, confiar no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Não importa se a cruz está pesada hoje. Existe um ditado que diz que não existe quem vence sem luta, triunfa sem glória. Então é melhor passar pela adversidade sabendo que vai vir a recompensa. É melhor saber que depois da luta vem a coroa. O apóstolo Paulo, depois de várias adversidades, várias tempestades que ele teve que enfrentar, aflições, perseguições, teve que se fingir de morto para poder escapar, injustamente foi preso, foi açoitado, foi maltratado, e sem reclamar, no fim da coisa, no fim da carreira, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e agora o que me resta é a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará, e não somente a mim,
mas a todos quantos amarem a sua vinda. Então, o que Paulo disse é o que você poderá dizer também no fim da trajetória, se permanecer olhando para Ele, que é o autor e o consumador da nossa fé. Então, esse versículo diz que todas as coisas contribuem para o bem, todas as coisas cooperam para o bem dos que são chamados pelo decreto de Deus. Glória a Jesus. Então, continue confiando em Deus. Só Jesus. Continue crendo que Ele está no controle da coisa. E que eu sei que a igreja genuína, a igreja verdadeira de Jesus, ela está ansiosa para que essas portas logo se abram e que ela possa congregar e se alegrar junto com os irmãos, como diz o salmista, com bom e como suave é que os irmãos vivam em união. Então a igreja de Deus, eu penso que ela está sentindo a falta dos cultos. Está passando por uma prova, tem uma carga sobre os ombros, sim, mas está confiando em Deus. Deus, Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Então não há por que temer. Continue crendo em Deus. Deus está no controle das coisas. Ele fez o mar, deu limites para o mar. As tribulações vêm e Ele também permite que ela venha só até um certo ponto. Paulo diz que Deus não põe sobre os nossos ombros uma carga que nós não possamos suportar, mas Ele traz também o escape. Tem alguns que no meio da dificuldade dizem: olha, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Mas Deus conhece a sua estrutura e sabe até onde você pode ir. E o nosso dever é continuar confiando nele, crendo nele, sabendo que Ele está cuidando da nossa causa. Ele se importa com cada um de nós. Então continue crendo nele. Pode as coisas não estar indo bem agora, mas leve em conta que a palavra de Deus tem razão e diz que tudo coopera para o bem. Não está bom não? Está não. Mas deve haver alguma coisa boa depois de tudo isso. Continue crendo no Senhor, continue esperando nele, que Ele sempre tem a solução para os seus problemas. Entregue o teu caminho ao Senhor, continue confiando nele, Ele está cuidando da sua causa. Eu não quero, como eu disse, cansar os irmãos. Nós estamos encerrando, quer dizer, vou passar ainda de novo aqui. Eu quero só avisar aqui que se não houver nenhum contratempo, eu até falei com o irmão Daniel aqui no próximo culto de missão, próximo sábado do próximo mês, primeiro sábado do próximo mês, pedi ele para ficar na frente aqui. E se não houver nenhum contratempo, se Deus permitir, nós vamos fazer uma viagem. Vamos passar talvez uns 30 ou 40 dias ali na capital federal. Ia todo mundo, ia a Vanessa, o Aquiles, por conta dessa pandemia toda, houve uns contratempos e eles acabaram desistindo. E vai eu e a minha abençoada e o Ismael. Então, se Deus permitir, né? Pode até ser, ela está meio indecisa. Ela já disse que vai, já disse que não vai, voltou a dizer que vai, e volta a dizer que não vai. E eu estou na dúvida se ela vai. E ela até pediu para eu. Não, a passagem eu comprei antes da pandemia, também 5 meses. Mas tentou adiar, mas para adiar teria que pagar quase outra e hoje recuou. Então, dia 8, quarta-feira, se Deus permitir, nós iremos viajar e vamos pedir oração dos irmãos. O irmão Daniel está encarregado do próximo culto. E quero agradecer aos irmãos que ficaram conosco até agora, que não desligou o seu celular e com paciência nos ouviu. E ore por nós, para que Deus nos dê graça. Se tiver que ir, iremos. Melhor que ir
é voltar, né? O melhor não é você viajar, tirar uma férias, o melhor não é isso. O melhor não é ir a uma festa, o melhor é voltar da festa. O melhor não é sair de casa, o melhor é voltar para casa. Às vezes nós se alegramos porque vamos fazer uma viagem, se alegramos porque vamos tirar uma férias, se alegramos porque vamos a uma festividade, mas o melhor disso é poder voltar. Porque tem alguns que vão para uma festa, irmão Daniel, e não voltam. Eu vi um camarada que disse que ele escreveu um livro e o título do livro era Mais Importante que o Destino é a volta, né? Quantos se alegraram, fizeram festa por conta de algo que iriam fazer e até fizeram, mas não houve o retorno. E bom a gente confiar em Deus e saber que indo e voltando Ele está com a gente. E nós não temos para onde ir, nossa confiança é somente nele. O momento é meio conturbado, mas nós não confiamos no homem, nós confiamos em Deus. A nossa esperança está em Deus, e seja onde nós estiver, tendo a proteção de Deus, nós estamos seguros. Que Deus abençoe a todos. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade. Quero agradecer a Deus por ter conduzido tudo até aqui. Uma graça, em poder estar presente. Amém, E os irmãos estão em casa. Que Deus nos dê graça para que nós possamos estar aqui sempre. Mas que Deus abençoe, que essa porta aqui se feche e a porta da igreja se abra, para que nós façamos culto como sempre. Que Deus abençoe a todos. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Agradecemos também aqui a participação do Guerreiro. E que Deus abençoe, né? Essa viagem, a ida e a volta, né? Avisando os irmãos, amanhã nós temos Santa Ceia. Ainda não na modalidade normal, irmãos. Apesar de por esses dias algumas igrejas aqui no Mucambo já estão retornando, mas retornando com um número muito reduzido ainda. Não é ainda aquela normalidade que a gente espera. Então são as igrejas menores, em grupos reduzidos. Então, durante essa semana a mãe fez uma ligação, falou com a irmã Dani. Andaram se acertando e vendo algumas coisas, e a gente continua do mesmo jeito, né? Lá em Sobral que está pior mesmo, né? Lá é que nem o número reduzido, né? Lá está bem mais complicado. E aí amanhã, a partir de 3 horas, vamos estar aqui reunidos na igreja, dentro daquela mesma logística que a gente já está acostumado da Santa Ceia. Alguns grupos, depois eu vou lançar no WhatsApp da igreja, no grupo da igreja, para os irmãos escolherem os horários. E a gente faz daquela mesma forma, né? De 3 da tarde até mais ou menos 8 horas da noite. Bom, agradecer os irmãos que comentam aqui através da transmissão ao vivo, a irmã Mazinha, a irmã Francilene, que não sabe se vai viajar, irmão Maciel, toda a família lá, a irmã Pantica, né? A irmã Ivaneide, a Verônica, a Eliane, Ronaldo, na Serra, aqui em Biapina, né? A irmã Rita, no Rio de Janeiro, também. E a todos os irmãos que mesmo que estão acompanhando e que não comentam, né? Porque muitos acompanham, assistem, mas não comentam aqui na transmissão. Mandamos a paz do Senhor a todos vocês. E nós iremos então agradecer o Senhor por esse culto maravilhoso. Quem ficou até aqui, muitos ficaram, viu, irmão Orlando? Acompanhando aqui, assistindo. E nós agradecemos e nós vamos orar, pedimos oração aos irmãos, para que o Senhor continue nos dando graça. Eu sempre lembro desse pedido de Paulo,
né? Orai ao Senhor para que ao abrir da nossa boca o mistério do Evangelho seja revelado através de nós. Então eu sempre lembro disso e sempre peço oração aos irmãos, que o Senhor venha ter misericórdia e nos usar como instrumentos seus na terra para manifestar o mistério do seu Evangelho, da sua palavra. Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso e bendito Deus, Pai querido e amado, Deus santo e poderoso, obrigado, Senhor, por esse momento na tua presença, por responder às nossas orações e ser solícito e nos abençoar com um culto tão maravilhoso, mensagens tão maravilhosas, louvores segundo a tua vontade. Obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado pela vida de cada um que está acompanhando. Abençoa os lares, abençoa as famílias, alcança os corações aflitos, que aí estão, Senhor, cansados, que a tua palavra já alcançou. Fortalece ainda mais, anima-os ainda mais, desperta-os ainda mais, segundo a tua vontade, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. E a paz do Senhor a todos os irmãos.